Olá, alunos e alunas! O objetivo da nossa Unidade 2, na disciplina Planejamento de Carreiras, é refletir sobre o tema profissionalização e sobre estratégia pessoal. Primeiramente, é importante se conscientizar que o sucesso não ocorre por acaso. O sucesso decorre de um conjunto de fatores. O principal é ter metas profissionais bem traçadas. Considera-se uma meta ou objetivo bem traçado quando ele é específico, mensurável, alcançável, relevante e que possua um calendário próprio. Ou seja, um objetivo SMART, como se diz em inglês. O sucesso profissional exige determinação, esforço e disciplina. No campo dos esportes, nas artes e nas ciências, são inúmeros os exemplos de pessoas que atingiram grande sucesso profissional nos seus respectivos campos de atuação. Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, detentor de inúmeros recordes, atingiu níveis de desempenho inimagináveis, graças à paixão que tinha pelo que fazia e uma disciplina férrea, que o levava a treinar muito mais do que os outros jogadores profissionais de basquete, todos de altíssimo nível. Jordan tinha uma máxima. Ele dizia: se você sempre acreditar no trabalho duro, as coisas vão acontecer. Para os interessados nas lições sobre o sucesso de Michael Jordan, estou postando junto com esta conferência o link para o site 10 Amazing Success Lessons from Michael Jordan. Está em inglês. Uma boa oportunidade para você refletir sobre essa questão da importância de ter o mínimo de familiaridade com idiomas. Este detalhe pode ser o diferencial durante um processo seletivo. Para terminar esta parte, como dizem os ingleses, no pain, no gain, traduzindo, sem dor não há ganho. Sobre a profissionalização, nosso material nos leva a refletir sobre como ocorreu a evolução do trabalho nas organizações, chamando atenção para as mudanças que aconteceram ao longo da história. O ponto que o material ressalta é a necessidade de se entender o mundo do trabalho. Se analisarmos a evolução humana, iremos constatar que ela está totalmente relacionada ao trabalho. Foi o esforço humano em busca, primeiro da sobrevivência da espécie, depois do mínimo de conforto e segurança, que nos levou a atingir o patamar tecnológico de hoje, onde o cotidiano é constituído por uma constante interação com máquinas cada vez mais sofisticadas. Máquinas que nos levam a ganhos de produtividade realmente fantásticos, se comparados com os primórdios da civilização. Como ressalta a nossa apostila, o mundo do trabalho é constituído por profissionais que pensam em soluções, são empreendedores, inovadores, profissionais comprometidos que gostam do que fazem e que se realizam por exercer as atividades que escolheram exercer como suas carreiras profissionais. O mundo do trabalho é dinâmico, a mudança é uma constante. O profissional precisa fazer parte desse movimento e das mudanças que estão implícitas em qualquer movimento. Durante a primeira onda da Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, o trabalho era massacrante. O trabalhador não era reconhecido como parte importante do processo produtivo. Valorizava-se somente a produtividade que ele podia alcançar em relação às tarefas que lhe cabiam e eram cobradas duramente. Com o passar do tempo e a evolução da teoria da administração, as condições foram se modificando e o reconhecimento do trabalhador foi crescendo em importância. O aperfeiçoamento das leis trabalhistas também contribuiu para isto. Esta evolução foi tanta que hoje as organizações reconhecem que há um capital intelectual, ou seja, além do capital financeiro, das máquinas, dos estoques, dos ativos, há um capital relacionado ao conjunto do conhecimento acumulado por todos os que trabalham na empresa. E quanto melhor a qualidade dos trabalhadores, mais competitiva será a empresa. Portanto, a conclusão que pode-se chegar é que o mercado procura por profissionais inovadores em constante busca de conhecimento, comprometidos com os seus resultados e com os resultados da organização onde trabalham. Resumindo,
um profissional que possa ser considerado um capital intelectual. Mas como se tornar este tipo de profissional? O primeiro ponto é: você deve conhecer muito bem os seus interesses profissionais. Nesse sentido, o autoconhecimento é vital. Não há como estabelecer um planejamento de carreira se um profissional não tiver consciência de que seus interesses precisam estar alinhados com os seus objetivos de carreira. Outro aspecto que não se pode esquecer em relação às metas é o aspecto ético. O profissional, antes de qualquer coisa, tem que ser ético, respeitar os mais elevados padrões de conduta e considerar os aspectos relacionados à diversidade no ambiente de trabalho. A falta de ética pode encurtar o caminho, mas mais cedo ou mais tarde pode custar caro. Os exemplos são muitos no campo profissional. O segundo ponto a considerar é a importância das relações sociais no trabalho. Não se pode negligenciar o fato de que a integração entre o profissional e a organização promove um ambiente de trabalho saudável. Na construção desta relação, tanto o profissional como a organização têm um papel vital. Ela é construída dentro de um processo de reciprocidade. Os profissionais são contratados para alcançar as metas organizacionais de produtividade e, por outro lado, estes profissionais esperam que as organizações atendam às suas expectativas. Por isso é que algumas empresas são as mais desejadas para se trabalhar. Aquelas que oferecem as melhores condições, veja bem, disse condições, não necessariamente melhores salários, são vistas pela massa de profissionais como ideais para se trabalhar. Aqui proponho um exercício mental. Pensem em qual empresa vocês gostariam de trabalhar. O nosso material também lembra que o bom ambiente organizacional passa pela questão da comunicação assertiva, isto é preciso saber ouvir e saber o momento mais adequado de se posicionar. Portanto, ser objetivo, claro, educado, seja na fala ou na comunicação escrita, é uma competência valorizada nas relações sociais no ambiente profissional. O terceiro ponto é contar com uma estratégia pessoal. Como consta na apostila, estratégia em grego significa plano, ou seja, envolve um planejamento para se alcançar uma meta. A primeira estratégia deve ser pessoal e envolve necessidade de emprego de energia, de ação. Acontece que muitas vezes somos tomados por inseguranças que nos imobilizam, prejudicando a execução do nosso planejamento. Não se deixe tomar pelo medo ou pela insegurança momentânea. Concentre-se nos seus pontos fortes, potencialize estes pontos fortes e haja com firmeza de propósito em direção aos seus objetivos profissionais. Concentre-se nestes pontos fortes na hora de realizar suas tarefas. Lembrem-se, trabalhar o seu autocontrole é importante para vocês não serem sabotados pelas suas próprias emoções. Um livro que recomendamos é A Inteligência Emocional, do psicólogo norte-americano Daniel Goleman. O quarto ponto, abordado no nosso material de estudo, é o planejamento de carreira. Neste sentido, é necessário você formalizar este planejamento de maneira estruturada, estabelecendo metas e prioridades. Pode-se até estabelecer uma analogia com o planejamento de uma viagem. Onde você se encontra e para onde você deseja ir. Como você deseja chegar lá? Qual o melhor meio de transporte? No planejamento, você deve pensar no ponto onde se encontra e aonde você deseja chegar. Para tal, devem ser traçadas metas de curto, médio e longo prazos. Outra coisa, o planejamento não deve ser algo rígido, engessado. Muito pelo contrário, ele deve ser revisto de tempos em tempos, ajustando as mudanças que possam surgir no mercado de trabalho. O quinto ponto, visto na apostila, aborda metas.
Nesta parte do conteúdo, aprendemos coisas importantes em relação ao estabelecimento de metas. A coisa mais importante sobre estabelecimento de metas é que uma meta dificilmente será alcançada se você não pensar nela de forma estruturada, considerando 4 aspectos: a meta em si, as ações que você deverá tomar, as datas ou prazos em que as coisas deverão acontecer e, por último, os comportamentos ou atitudes que você deverá adotar. Sem estes comportamentos ou atitudes, todas as demais perdem sentido. Portanto, pense nesses comportamentos de maneira positiva. Eles são a alavanca, a força motriz que vai impulsionar as ações necessárias para você fazer as coisas acontecerem. Para terminar, lembro que além de lerem a apostila, vocês devem realizar o quiz como forma de aperfeiçoar ainda mais o tema planejamento de carreiras. Bons estudos!